No meu bairro, eu sempre tive amigas desde pequenininhas, amigas de infância. Mas tinha uma delas que tinha uma qualidade de vida mais parecida com a minha. Enquanto as outras meninas moravam em casas mais simples, a gente morava nas casas mais bonitas do bairro. Enquanto as outras meninas estudavam no colégio público, a gente estudava na única escola particular do bairro. E isso fazia com que a gente se aproximasse muito mais, porque a gente se via no intervalo, a gente se via no passeio da escola. Ela era um ano mais nova do que eu, então ela estava um ano mais atrasada do que eu na escola por conta da idade. Tava tudo certo, não é que ela estava atrasada, era a idade dela. E a gente cresceu juntas, amigas inseparáveis. A gente passou por muitas coisas, tipo aniversários, férias, festas, comemorações, até viagem nós chegamos a fazer juntas com os nossos pais. Porque sim, os nossos pais também sempre foram amigos, mas eles se tornaram mais amigos depois que a gente veio, porque nós duas fazíamos com que as nossas mães se juntassem, né? Então elas viraram muito amigas por conta de nós. E assim, cada uma tinha a sua vida, elas se encontravam, de vez em quando elas estavam juntas, aceitavam fazer coisas juntas, mas cada um tocando sua vida. Mas bem, quando eu tava mais ou menos com uns 13 para 14 anos, tinha um garoto na minha escola que eu era apaixonada por ele. Eu era apaixonada por ele. Ele era o amor da minha vida. E todas as meninas da escola queriam ficar com ele. E ele ficava com todas. Aquele garoto galinha, gato, padrão, bonito da escola, que todas as meninas pega, beija, fala, escreve na parede da escola, na parede do banheiro, na porta. Era isso. E eu sofria pra caramba por conta dele. Porque meu sonho era que ele também quisesse ficar comigo. Porque eu ficar com ele era nítido que sim. Eu sempre fazia de tudo pra ele. Questão de tarefa de casa, eu fazia a tarefa de casa dele. Eu passava cola pra ele na prova, sendo que eu não colava, mas eu passava prova para ele, cola pra ele na prova pra ajudar ele. E as minhas amigas, todas elas sabiam que eu era apaixonada por ele. Tanto que vários outros rapazes tentavam se aproximar de mim, pediam pra me beijar, pra ficar comigo, mas eu não conseguia. Eu não conseguia. Era ele e ponto. Era ele no céu e eu na terra. Ele era o grande amor da minha vida, a pessoa que eu mais me importava, o cara que eu sonhava, o cara que eu deitava minha cabeça no travesseiro e ficava imaginando como seria quando a gente casasse. Entende o nível de amor? Pois é. E todas as minhas amigas também tinham essa paixonite, inclusive essa minha amiga de infância. Ela também tinha um rapaz, só que assim, ele não era da nossa escola. Ele estava lá no colégio público das outras meninas, sabe? Das nossas outras amigas. E as meninas sempre contavam como que era e tal. E ele era um menino super querido. Ele era um menino que ele era meio que apaixonado assim na minha amiga, sabe? E ela também gostava dele. Então era um amor recíproco entre os dois. E aquilo me dava tanta inveja. Eu tinha tanta inveja daquele relacionamento, porque eu queria também que o meu amor de infância me amasse. E as meninas, geralmente, elas pegavam os garotos que elas gostavam. Elas tinham um amorzinho de infância. Uma delas, inclusive, até beijava e ficava, e meio que namorava. Só que sabe quando ela meio que realizou ficar com o amor de infância dela e passou? Tipo, não quero mais? Pois é. Até isso. Então eu via, caraca, ela já tá até indo pra outra, já ficou com o amor de infância dela e eu ainda não consegui ficar com o cara, meu primeiro amor, o cara que eu mais gostaria. Quando a minha amiga de infância, essa, que estudava na mesma escola que eu, começou a ficar com o garoto que ela gostava, eu fiquei muito feliz, eu confesso. Eu fiquei muito feliz. Não é porque eu senti inveja que eu não fiquei feliz, eu fiquei muito feliz. Eu torcia pra eles. Até porque toda vez que as meninas iam contar sobre ele na escola, era que alguma menina tinha ido pedido pra ficar com ele, ele falou não. Que a outra menina queria dançar quadrilha com ele, ele disse não. Sabe aquele cara que, tipo, posturado? Ai, eu achava isso muito top dele. Eu falava, cara, todo homem tem que ser como ele, porque ele era muito carinhoso com a minha amiga. E aí ele um dia chegou lá na porta da escola, com um buquê de rosas, com chocolate pra ela. Nossa, aquele dia eu chorei muito, mas eu chorei de alegria por ela. E eu falava, ai Deus, por que é que o homem que eu gosto, o amor da minha vida, não me olha e nem tem vontade de ficar comigo, sabe? Aquilo corroía o meu coração por tudo na vida. Só que aí chegou a época da quadrilha na escola e você já sabe, época de quadrilha na escola, né? É época de várias coisinhas acontecerem na festa junina. E aí as minhas amigas, elas meio que já estavam de saco cheio de mim.
Porque elas vinham falando, ai, você fica de chororô toda vez que você quer pegar ele, mas você nunca tem coragem de falar pra ele. Você quer, a gente sabe, mas ele não sabe. Chega nele logo, que não sei o quê. E eu falava, não, até porque a garota mais gata da escola tava querendo ficar com ele também. E eu jamais ia me permitir competir com ela, porque ela ia ganhar de mim de lavada e eu ia sofrer. Eu sabia, eu tinha consciência disso. Eu não era mais bonita, eu não era mais atraente, eu não era mais bambambam da escola, que tinha o corpo, que não sei o quê. Então, eu me mantinha no meu lugar, do tipo, não fala, não faz, tal. Beleza. Chegou na época da quadrilha da escola e tal, e aí a minha amiga tava com o boyzinho lá, com o boy dela que levou as flores e pediu namoro pra ela, só que ela aceitou o namoro. Tá, guarda essa informação, ela aceitou o namoro. As minhas outras amigas estavam ficando também. Uma tava ficando com um cara que ela sempre ficava, que ela gostava, mas ela via ficando com outros caras, a outra também. Só eu que meio que ainda tava ali pagando de vela com todas elas. Foi quando uma das minhas amigas virou e falou assim, eu falei pra ele, e ele quer ficar com você. Na hora, eu não... Quê? Sim, só que tem que ser atrás da escola e tal. Cara, não tem problema nenhum. Nossa, meu coração saiu na boca e voltou de novo. Acelerou, palpitou. Falei, meu Deus do céu, eu quero. Nossa Senhora, tal. Fomos no dia da festa junina, atrás da escola, pra gente poder ficar. Fui, cheguei lá, ele tava lá. Ele era mais alto, sabe? Branquinho, do cabelo preto, lisinho, de bonezinho pra trás, de blusão. Ele tava tão bonito, tão quentinho. E aí eu cheguei ali na hora, eu tava com muita vergonha. Ele me deu um beijo. Nossa, que beijo. Foi um beijo. E eu nem sabia beijar de língua. Mas ele me deu um beijo. Então eu já perdi o beijo de uma vez, assim. E aí foi aquele beijão, sabe? Ele beijou e tal. Eu tava com um pouco de pressa, eu tava com um pouco de medo, mas ele me puxava. Falava, não, poxa, calma aí e tal. Ele já tava acostumado, né? A passar o rodo em todo mundo. Então ele meio que foi me ensinando. Ele teve maior paciência comigo e tal. E a gente ficou um tempinho ali. Aí depois a gente até trocou ideia, conversou um pouquinho, falando sobre a nossa sala de aula, falamos um pouquinho sobre a escola, falamos um pouquinho sobre onde ele mora, onde eu moro, a rua e tal. E voltamos pra lá. Depois ele foi ficar com a tropa de amigos dele, eu fui ficar com as minhas amigas, mas de vez em quando ele me dava uma piscadinha de longe. Eu queria cair pra trás de felicidade, porque era muito legal. Beleza, os dias foram passando e ele continuou conversando comigo. Vinha na hora do intervalo e me dava beijinho no rosto, e eu quase caí pra trás. Só que assim, ele fazia isso com todas as garotas. Ele, é claro que eu sofria. Ele andava, tipo, no intervalo, com duas garotas assim, entende? Tipo, todo pagando de gostosão. Sempre saía picuinha de que uma tava ficando com ele, de que a outra tava ficando também. Mas, como ele me dava atenção, ele vinha no intervalo também, vinha, passava o braço em mim, me dava um beijo no rosto. Ele uma vez comprou um salgado pra mim e trouxe o salgado, falou, comprei um lanche pra você e me deu, sabe? Coisas do tipo. E aquilo ia alimentando a minha esperança de ter algo com ele. Só que as minhas amigas sempre falavam, não alimenta nada. Porque se ele quiser alguma coisa com você, ele tem que abrir mão das outras garotas. E nitidamente ele não vai abrir mão das outras garotas. Olha como é que ele tá. Então é melhor você aceitar, você ser mais uma dele, do que de fato você querer exigir alguma coisa e acabar não ficando com ele mais. E eu achei que fez super sentido. É verdade, é melhor eu ser mais uma e continuar ficando com o cara que eu gosto do que eu exigir que ele fique só comigo e a gente nunca mais ficar, sabe? Eu queria exigir, mas eu não tinha coragem de pedir pra ficar com ele. Imagina exigir que ele largasse alguém. Fui aceitando as coisas do jeito que tava. Beleza. Até que um dia, a minha amiga que tinha aceitado o pedido de namoro do namorado dela, chegou em mim. Ela tava meio abalada, mas ela tava muito pé da vida. Ela tava nervosa, ela tava brava. E ela tinha terminado com ele. E tipo, todas nós ficamos, por que você terminou com ele? Mas por quê? O que aconteceu? E ela começou a falar que cansou, que ele era enjoativo, que ele era chato, que ele era muito romântico, de meloso. Cara, tudo que as garotas gostam, como assim? Ela tava desfazendo dele. E ela disse que tinha acontecido com ela mesmo, que aconteceu com aquela outra amiga em comum, que meio que ficou com quem ela queria, e agora que ela viu que ela conseguia, ela tinha outros na lista que ela também queria saber se ela conseguia pegar, e até falou o nome de um outro garoto que era lá do 3º ano, entendeu? A gente falou, caraca, né? Então tá bom, né? Tá, tipo, beleza. Só que todas nós ficamos com o coração na mão, de tadinho dele, entendeu? Tipo, poxa, ele é um cara tão legal. E as meninas que estavam com ele falavam que ele ficava de cabisbaixo na aula, que ele ficava assim, ó, sabe? Na sala, abalado, triste.
mexido por conta do término. Nossa, muito pra baixo. E as meninas todas muito felizes porque ele tinha terminado. Aí mal terminou, já tinha garota querendo pegar ele. E ele não, rejeitando todas. Cada dia era uma história diferente. Então, cada dia que passava, a gente vivia numa situação onde as minhas amigas, elas já estavam muito mais evoluídas, elas já estavam terminando os relacionamentos com os caras que elas gostavam, enquanto isso eu tava tentando continuar ficando com o cara que eu sempre quis. Beleza. Aí um dia, eu tô lá no intervalo da escola, e essa minha amiga de infância chega em mim, vira pra mim, e fala assim, amiga, eu preciso te contar uma coisa. Falei, o quê? Ela falou, ontem, quando eu tava indo embora pra casa, tem uma praça na frente da casa dela. Ela falou, o fulano, o meu amor da minha vida, o príncipe encantado, tava lá junto com os meninos. Ele me chamou. A gente começou a conversar e ele me deu um beijo. Falei, o quê? Ela, amiga, ontem a gente ficou. Falei, mas você continuou o beijo? Ela, amiga, a gente já tava lá mesmo, continuei. Eu dei um beijo nele, fiquei com ele. Queria te contar pra você não saber da boca de ninguém, porque eu te amo, porque você é minha melhor amiga, que não sei o que, não sei o que, não sei o que. Na hora, eu não conseguia nem me expressar. Eu não conseguia nem falar nada. Eu fiquei com tanta raiva dele. Eu não fiquei com raiva dela. Por incrível que pareça, eu não fiquei com raiva dela na hora. Com raiva dela na hora, não. Fiquei com raiva dele, sabe? Só que eu tinha que ficar com raiva dela. Fiquei com muita raiva. E nesse mesmo momento, quando eu falei pra ela, tá, tudo bem, eu lembro que eu fui a caminho do banheiro, assim, minha melhor amiga e ele, minha melhor amiga e ele, minha melhor amiga mesmo, ela terminou com um cara que gosta dela pra ficar com um cara que eu gosto, como assim? Por que ela tá fazendo isso? Minha cabeça virou um turbilhão, e quem que veio na minha frente? Ele. Ele veio prontinho pra me dar um abraço. Eu lembro que eu passei por baixo, assim, do braço dele, sabe? Eu olhei pra cara dele e falei, nunca mais encosta em mim. Naquele momento eu entrei dentro do banheiro e eu chorei, mas eu chorei. E ele falou, ih, maluca. Ok. Depois desse dia, por incrível que pareça, esse garoto começou a ficar no meu pé. Esse garoto que eu rejeitei, o amor da minha vida, começou a ficar no meu pé. Aí ele virou, quero ficar com ela de novo. Falou pra uma amiga da minha sala que queria ficar comigo. Não quero ficar com ele mais. E aí as minhas amigas começaram, por quê? Porque, inclusive, a minha amiga de infância, poxa, amiga, não faz isso, não fica assim. Você gosta dele, fica com ele, isso é besteira, só foi um beijo, não foi nada demais, não teve significado, não teve importância. Só que quanto mais ela falava que não tinha significado, que não tinha importância, mais nascia uma raiva dentro de mim. E eu comecei a pensar comigo, que se dane tudo, que se dane todos. Eu a vida inteira aqui, sendo legal, sendo amiga, sendo honesta, sendo leal. Que galinhagem é essa? E eu comecei a pensar, essas meninas é tudo um bando de galinha, nenhuma delas prestam. No final das contas, é isso que elas são. Elas vão lá, pegam o cara que elas gostam, aí termina e pega o cara que as amigas gostam? Isso é normal? Isso é amizade? Eu vou dar o posto de melhor amiga pra menina que sabia o quanto que eu chorei, o tanto que eu sofri, o tanto que eu lutei pra ficar com esse cara, o tanto que eu sonhava em ter alguma coisa com ele, tudo que eu compartilhei com ela, do meu amor, da minha vontade dele, sabe? De ter alguma coisa, todo o meu sofrimento silencioso que só elas sabiam. Como que ela teve coragem de fazer isso comigo? Eu fiquei muito abalada na hora, sabe? Eu fiquei abalada e aí ela veio conversar comigo e eu meio que gritei com todas elas e falei que não queria mais essa proximidade delas, que eu não queria a amizade delas, que elas eram um bando de galinha falsa. E ó, meti o pé pra casa. Fui embora pra casa chorando, muito, muito, muito mal mesmo. Muito mal, sabe? Do tipo, caraca, como que ela teve coragem e tal. Aí, gente, é engraçado, né? Parece filme. Quando eu tava chegando na minha casa, quem tava descendo a rua da minha casa era quem? O ex-namorado da minha melhor amiga. Ele tava descendo. E na hora eu pensei comigo assim, vou fazer com ela o que ela fez comigo, né? Ela ficou com o cara que eu gosto, então eu vou ficar com o cara que ela gosta. Porque a gente sabia que ela tinha terminado, mas o amor dela, o primeiro amor, o cara que ela sonhava em namorar, era ele. Entendeu? Só que na hora eu falei, que nada, não vou ficar com o resto de ninguém não. Quer saber de uma coisa? Vou ficar na minha. Só que ele veio, ei, nossa, como é que você tá e tal, e conversando e tudo, e eu não perdi a oportunidade de contar pra ele que eu estava muito mal. E ele me perguntou por que eu tava muito mal. E eu contei pra ele que é porque a ex-namorada dele, a minha melhor amiga, tinha ficado com um cara que eu amava. E na hora ele regalou o olho e falou, sério? Falei, sério e tal. E ali começou a nascer uma amizade. Porque aí ele começou a conversar comigo, aí ele me chamou pra tomar uma coca, a gente foi tomar uma coca num barzinho que tinha lá perto de casa. E a gente sentou e começamos a conversar. E meu sonho era que as meninas passassem e me vissem com ele lá. Só pra ver se a gente tá fazendo nada de errado, igual elas fizeram. Mas
Beleza. Aí eu conversei com ele, expliquei pra ele minha situação, sabe? E aí eu contei pra ele de tudo que aconteceu, do que eu pensava sobre elas, que elas eram assim, que eu sempre fui apaixonada por ele, que a gente ficou. E que agora ele tava atrás de mim, ele me disse que tem homem que é assim, que tem homem que quanto mais você pisa, quanto mais você humilha, quanto mais você maltrata, mais ele gosta de você, mais ele fica no seu pé. Mas eu falei pra ele que eu não sou assim. Eu não nasci pra ser assim, eu sou menina romântica. Eu sou menina que quero uma coisa sólida. Eu gostaria de, do meu primeiro amor fosse alguém que me acompanhasse durante muitos anos da minha vida, se não fosse pra ser pelo menos meu marido, que meu primeiro namorado fosse o primeiro homem em tudo na minha vida, que eu tinha essa ilusão, que eu não era como as meninas e que eu tava entendendo que a vida não era assim, que nem toda amiga é amiga, que nem todo homem é bom e tal. E ao mesmo tempo eu também falava pra ele que eu não entendia por que ela tinha terminado com ele, que certeza tinha sido influência de uma terceira amiga que tinha feito isso, sabe? E a gente concordava que essa terceira amiga, cara, ela passou o rodo na minha escola e na escola dela inteira. Ela pegou quase todos os meninos da minha escola e da escola dela, os meninos disponíveis, bonitos e agradáveis, populares, ela pegou todos. E ela colecionava isso, colecionava beijo, ela amava falar que já pegou, inclusive, se ela pegou um cara, mesmo que foi um beijinho, igual eu, e a outra ia lá e ficava, ela sempre falava, pega meu resto, você tá ficando com o meu resto, você tá ficando com o meu resto. Então assim, a escola, a cidade inteira pegava os restos dela, mas não porque ela passou o rodo na cidade inteira, é os outros que pegavam o resto dela. Então assim, ali, naquele dia, eu comecei a perceber que, na verdade, eu nunca admirei essas meninas. Porque o tanto que eu meti o pau nelas, o tanto que eu falei delas, aquilo tava engasgado na minha garganta. Eu acho que eu tava tentando ser alguém que eu não era. Eu acho que eu tentava me inspirar nelas de alguma forma, mas por isso que eu não conseguia ser quem elas eram. Porque eu nunca fui igual a elas. Inclusive, o primeiro beijo que eu dei, que foi no garoto que eu amava, não foi uma iniciativa minha. Porque, na minha cabeça, é um homem que tem que querer uma mulher. É um homem que tem que chegar numa mulher. Na minha cabeça, é ele que tem que ter interesse em mim, não eu que tenho que ficar atrás de ninguém. Eu tinha isso muito claro dentro de mim, dentro da minha cabecinha, que eu não sei de onde que eu tirei essa ideia. E, de certa forma, ele era um menino muito bom também. E aí, na hora, ele pegou assim na minha mão, sabe? Tipo, apertou e falou, cara, vamos passar por isso junto, a gente vai sofrer com isso junto. Eu sou muito parecido com você. Eu também nunca fui assim, um monte de menina quer ficar comigo, eu sei que é difícil acreditar. E eu acreditava nele, por quê? Porque as histórias das minhas amigas que estudavam com ele já era constante, de que ele era esse cara que ele tá falando que ele era. Romântico, carinhoso, que gostaria de ter um relacionamento sério, que sempre desfez de todas as meninas. E eu sempre admirei ele em silêncio. E ali eu tive a oportunidade de falar pra ele que eu sempre admirei ele em silêncio e que eu gostaria que os homens aprendessem com ele como ser romântico, como ser leal, como ser fiel. E que, infelizmente, o universo, Deus, colocou pessoas erradas na nossa vida, né? Porque ele se apaixonou por uma pessoa que nitidamente não valorizou ele e eu me apaixonei por uma pessoa que nitidamente não me valorizava. Então, naquele momento a gente encontrou uma coisa em comum entre nós dois. Só que beleza. Depois disso ele me levou lá na porta de casa, que era bem do ladinho, e foi pra casa dele. Depois disso, eu me afastei bastante das meninas, tanto na escola quanto depois, que a gente vivia se encontrando depois da aula, sempre na casa de alguma de nós. E eu parei de ir nos encontrinhos com elas, eu parei de estar ali e tal, fiquei mais na minha. E aí, nessa, esse rapaz começou a aparecer mais constantemente pra mim. Ele sempre aparecia, me chamava pra tomar um refri, me chamava pra tomar uma coca, conversava comigo, falava, hoje uma garota na escola pediu pra ficar comigo, mas eu não quero, eu contava alguma coisa também, e foi nascendo uma amizade. A gente se adicionou no Facebook, começamos a conversar por Messenger, e foi nascendo amizade. Conversa, 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 conversa. E eu gosto desse filme, eu gosto desse personagem, eu gosto dessa música, eu gosto dessa cor, eu gosto dessa comida, eu tenho vontade de viajar pra esse lugar, até a gente chegar no jogo. Quando a gente chegou num jogo em comum, cara, alguma coisa brilhou dentro de mim, porque a gente jogava o mesmo jogo. E aí a gente começou a falar muito sobre esse jogo, e aí ele me deu um presentinho do personagem do jogo, e aí as coisas começaram a ficar mais constantes ainda dentro da nossa relação de amigos. E aí, quando eu vi, eu tava literalmente apaixonada por ele. Papo de uma semana. Eu tava literalmente apaixonada por ele. Eu nem lembrava do garoto da escola que ficava, inclusive, me mandando solicitação e eu não aceitava. Rejeitava, ele mandava messenger pra eu aceitar, eu não aceitava. As meninas tentavam falar comigo, tipo, poxa, para com isso, para de besteira, a gente vai brigar por causa de homem. Eu não respondia. Porque não era questão de ser o homem. Não acho que a gente brigou por conta de homem. A gente brigou por falta de caráter.
Porque homem tinha um monte. Aí você vai ficar logo com um cara que você sabe que eu sou apaixonada? Que tipo de amizade é essa? Se você não respeita o meu sentimento, você vai respeitar o quê na minha vida? O quê? Nada. E a gente tava indo pra uma vida adulta. E eu queria levar pra minha vida adulta pessoas que me respeitassem uma vida inteira. Eu sempre julguei, critiquei pessoas que ficam brigando, xinga a amiga e depois volta a ser amiga de novo. Porque eu sempre fui muito certa, serena com as minhas decisões. Sempre fui muito pé no chão com o que eu quero. E se uma amiga é minha amiga, ela é minha amiga. Se ela pagou de falsa pra mim, não é minha amiga. E não vai ser mais. E eu não vou ser sua amiga mais. Eu sempre fui muito certa com isso, sabe? Então foi questão de tempo pra eu realmente excluir todas essas pessoas. É claro que a minha mãe veio, perguntou o que estava acontecendo, eu contei pra ela. Ela falou que eu tava certa, que ela gostaria de ser como eu era, porque ela sofreu muito com a amizade na vida dela. E ela sempre fez amizade com pessoas meio que ruins, assim, que não foram tão legais pra ela. Inclusive, minha mãe não tem uma amiga de infância. E foi exatamente por isso que a minha mãe fez amizade com a mãe daquela minha amiga de infância, porque foi uma oportunidade de ter uma amiga. E esse rapaz chegou lá em casa, foi muito legal. Ele chegou lá em casa com uma cesta muito bacana, uma cesta de, tipo, chocolate, de coisas, e um urso de pelúcia diferente, por exemplo, que ele foi na parte da escola com um buquê e com rosas. Não, com um buquê de rosas e um chocolate. Na minha casa ele foi com uma cesta e com um urso de pelúcia. E me pediu em namoro para os meus pais. Pediu para os meus pais a minha mão, falou que queria ter um relacionamento comigo, e aí eu aceitei. E aí a gente postou foto na rede social, a gente se assumiu, e por incrível que pareça, hoje tem 3 anos que nós estamos juntos, a gente namora, ele é o amor da minha vida, a pessoa que eu mais amo, é uma pessoa incrível, trabalhador, honesto, sabe? Que todo mundo gosta, que é bondoso, e ele tem uma coisa comigo, sabe? Ele é apaixonado por mim, me manda mensagem, manda localização, me liga, se for pra sair ele quer que eu vá junto, se os amigos chamam pra ir não tem como eu ir, ele prefere não ir. Não tenho que pedir nada pra ele, sabe? Ele tem uma essência natural de homem que inclusive parece muito meu pai com a minha mãe. Meu pai também é muito assim com a minha mãe, sabe? E essa minha amiga, tanto ela quanto as outras meninas, quando elas descobriram que eu postei nas redes sociais do namoro, ela me mandou um texto desse tamanho, falando, querendo acabar comigo, falando que eu julguei tanto e fiz pior, que só foi um beijo, e um beijo não se compara a um relacionamento sério, que eu tô levando a pessoa pra dentro da minha casa, sabe? Tipo, quiseram... Eu entendi ela, só que eu também não respondi. Porque, sinceramente... E eu até falo, e as pessoas também dizem que eu tenho uma maturidade emocional muito grande. Porque o texto que ela me mandou me deu vontade de xingar ela e brigar com ela de tudo quanto é jeito. Mas eu não ia me dar esse trabalho. E sinceramente eu não tava fazendo nada de errado. Ele era solteiro, eu não era mais amigo dela, e quem me talaricou primeiro foi ela, não foi eu. E às vezes Deus fez exatamente isso para o amor da minha vida entrar na minha vida. Eu não me sinto culpada de que fiquei com o namorado da minha amiga, porque eu não fiz isso por vingança. Eu não me envolvi com ele, não beijei ele, não peguei ele para esfregar nada na cara dela. Foi uma coisa que aconteceu, foi uma situação que nasceu, foi uma construção. A nossa relação é uma construção, que tem uma base sólida, verdadeira, honesta e sem tanta bagunça e galinhagem como ela e aquele bando de falsa que eu achava que era a minha amiga. Hoje eu tô aqui feliz com ele, mega apaixonada, que a gente tem vários planos de casar, de ter filho, de fazer curso, de empresa. Minha família ama ele, a família dele me ama e, sinceramente, a gente ri desse passado e a gente realmente acredita que todo esse mal entendido com elas aconteceu pra gente poder se conectar. Oi, Cats, tudo bem com vocês? Que loucura, hein? Que loucura, que reviravolta! Vocês teriam coragem de se envolver emocionalmente com um ex de amiga? E o que vocês teriam feito? Vocês teriam terminado a amizade de vocês ou vocês perdoariam? Eu achei essa menina muito forte, sim. Porque quando a gente é adolescente, a gente é tão boba com amizade. Um dia a menina tá te xingando de rodada e não presta, e no outro dia tá andando com você, sabe? Então, isso é muito comum na nossa adolescência, a gente brigar e voltar à amizade. Ela foi muito firme, ela foi muito determinada, foi muito justa, né? E outra coisa também que eu admirei ela foi o fato dela ter sido apaixonada há tanto tempo por uma pessoa e só de descobrir que por mais ele ficava com todas as meninas e pra ela tava tudo bem, mas ficou com alguém que ela considerava, ele caiu no conceito dela em um nível tão grande que, dependente dele correr atrás dela várias e várias vezes, não foi suficiente pra ela voltar atrás. Isso é um exemplo.
Hoje em dia é tão difícil você encontrar meninas pé no chão, cabeça no lugar, que sabe colocar um homem no lugar dele, que sabe desfazer do outro, que sabe cortar uma amizade, sabe, que sabe dar valor ao que realmente presta. Então fiquei muito feliz com o final da história, bem confuso até chegarmos no final, mas eu achei válido. E vocês acharam válido? Vocês teriam coragem? Me mande sua história no historiascanaldespaula@gmail.com. Aqui no Membros você assiste todos os vídeos antecipados, o link tá na descrição. Deixe nos comentários algum comentário, compartilha. Um beijo e até o próximo vídeo.